Você que é aqui da nossa igreja e tem acompanhado as exposições que eu tenho feito, eu comecei a expor as cartas de Paulo, fiz a exposição de todas as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, e depois começamos a expor os demais livros do Novo Testamento. Agora falta muito pouco, né? Agora falta Hebreus e também falta Apocalipse. Hoje eu vou expor o livro de Judas, não é? Que é mais uma das cartas dentro dessa sequência que eu tenho feito. E eu tenho certeza que você tem sido grandemente abençoado, porque a palavra de Deus, ela de fato, ela se renova, ela é atual, ela é moderna, ela fala conosco, ela nos orienta. Então nós caminhamos durante esses últimos domingos aí de uma forma rica e profunda dentro da doutrina das cartas apostólicas. Nós precisamos entender, e eu creio que você que está acompanhando desde a primeira, ou que acompanhou a partir de algumas cartas, você entendeu o que essas cartas significavam. Ou seja, elas eram um alerta para aquela época, era uma orientação para aquela época, como é um alerta, uma orientação para nós nos dias de hoje. Eu creio que a igreja brasileira tem se desviado porque as pessoas perderam o prazer de ler a palavra de Deus e de buscar na palavra de Deus respostas para aquilo que nós precisamos. Nós estamos buscando respostas em tantas outras áreas e não vamos na principal fonte, naquela que nós precisamos, que é a palavra de Deus. Eu creio que isso ficou claro à medida que fomos expondo essas cartas, não é? E compreendendo essas verdades que elas contêm e que não são para a época. Foram para épocas que já se passaram, são para nós hoje em dia e vão continuar sendo até que Cristo volte. É isso que nós vamos entender. Este livro, não é? Este precioso livro, ele é extremamente atual e vai continuar sendo atual até que Cristo volte. Por isso nós precisamos nos debruçar nele, aprender dele, não é? E viver de acordo com aquilo que ele nos orienta. Nós vimos então, excluindo as cartas de Paulo, vimos Tiago, né? Foi bastante interessante, porque Tiago nos mostra que a fé se prova através das obras. Você vai lembrar disso. Então Tiago diz isso. Nós precisamos ter fé. E esta fé precisa ser, não é? Ela precisa desembocar em obras, elas precisam ser práticas, não que as obras nos salvem, mas ele diz que a fé sem obra é morta, ou seja, que fé é a sua que vê alguém com necessidade e não faz nada para ajudá-lo? Que fé é a sua que vê um irmão indo para o inferno e você não faz nada para trazê-lo de volta a caminhar com o Senhor? Então Tiago nos ensinou isso, que a fé, não é, autêntica, ela é prática. Ela é algo que nos leva a fazer algo, ela nos leva a tomar decisões, ela nos leva a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ele diz que não apenas crer, mas viver a fé no dia a dia. E aí ele lembra-nos que nós precisamos controlar a língua, cuidar dos necessitados, sermos perseverantes no meio das provações. Ou seja, lembra, as provações também é uma forma que Deus usa para nos tornar mais maduros, mais dependentes dele nessa caminhada. Tiago confrontou de uma forma muito especial a espiritualidade superficial. Então ele fala sobre isso. Cuidado para você não ser alguém raso com uma espiritualidade superficial, porque os frutos, não é? Eles precisam ser visíveis, ou seja, a minha caminhada com o Senhor, e nós aprendemos isso em Tiago, ela precisa ser demonstrada através de frutos. Não é uma questão de, mas eu sou um cristão, discípulo de Jesus, levo Deus a sério, mas vivo numa caverna, vivo escondido, vivo aqui num lugar que... Não, eu estou vivendo no meio da comunidade e essa minha vida precisa demonstrar através de frutos. Pessoas que estão à minha volta precisam ser abençoados. Queridos, aonde tem um crente, um discípulo de Jesus, o lugar onde ele está é abençoado. Você não pode ter nunca dúvida disso. Deus te chamou para estar no lugar, e neste lugar você é sal da terra e luz do mundo. Aonde você estiver, não importa aonde você vai estar. Isso nós aprendemos em Tiago, de uma forma muito especial. Ele nos lembrou de tudo isso, né, e ficou claro para a igreja. Depois trabalhamos as cartas de Pedro, né, 1ª e 2ª Pedro, que fala da fé que resiste no fogo, que resiste no meio da luta, perseverar no meio do sofrimento. Lembra? Pedro ousado. Né? Senhor, eu morro com o Senhor. Senhor, eu não vou me afastar do Senhor, diz Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, eu estou pronto a morrer contigo. Na primeira dificuldade, Pedrão, caiu fora, mas depois Deus transforma este homem num homem destemido, ousado, que nós conhecemos muito bem a história. Não é? Então, Pedro nos encorajou a perseverar em meio ao sofrimento.
Sofrimento, nós devemos perseverar. Eu sei que alguns aqui estão passando por lutas de saúde, não é, muito sérias. Conheço pessoas hoje, não são da nossa igreja, amigos que estão passando por lutas contra o câncer, alguns contra depressão, que é algo que tem assolado a nossa sociedade. Mas Pedro nos alerta a isso, Pedro nos incentiva a isso, nos encoraja a perseverar em meio ao sofrimento. O Senhor não disse que nós não teríamos sofrimento. Ele disse que nós deveríamos entender que Ele não nos deixaria só. Não é? Ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu tirar de nós aflições. Não, não. Este evangelho que está sendo pregado aí são os falsos mestres que nós temos visto de uma forma muito clara nas cartas. Cuidado com o que você está ouvindo por aí. Não é? Você pode ter momentos de tranquilidade, você pode ter momentos que você está vivendo uma vida muito tranquila, mas você pode ter momentos e vai ter momentos de vida muito difícil, porque neste mundo nós somos peregrinos, forasteiros, nós estamos aqui, não é, de forma permanente, estamos de passagem por este mundo, mas Ele disse que Ele estaria conosco. Então Ele nos lembrou isso, que somos peregrinos neste mundo, não é? E que o sofrimento por causa da justiça é parte da nossa vocação. Ah, estou sendo injustiçado, é por causa de Jesus? Dê glória a Deus por isso, não é? Agora, estou sendo injustiçado, porque eu fiz coisas erradas. Aí, meu irmão, assuma a responsabilidade daquilo que você fez. Não é? Mas se for por causa de Cristo, nós devemos nos alegrar por esse sofrimento por causa dele. Então, Pedro nos mostra isso. Na segunda carta, Pedro também nos alertou com veemência, de uma forma muito clara, sobre os falsos mestres. E é incrível que todas essas cartas, desde as cartas de Paulo, não é? As cartas de Tiago, Pedro, João, vêm nos alertando, e vocês vão ver isso agora em Judas, nos alertando, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com esse ensino, não é, que está aí, camuflado de coisa boa. Cuidado, cuidado. Por isso que nós temos que ser igual aos bereanos. Vamos para a palavra, vamos estudar a palavra, para não sermos enganados pelos falsos mestres. Pedro nos alerta sobre isso de uma forma muito clara, dizendo que nós temos que esperar firmemente pela volta do Senhor. Esperar de forma firme é não desanimarmos. É checarmos, é estudarmos, é vivermos uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. E depois vimos João 1º, 2º e 3º João, que mostra que a fé se revela na verdade e no amor. João, que foi chamado de filho do trovão, a princípio um homem irado, que se transforma depois no discípulo do amor. Não tem ninguém hoje, quando olhamos para o Novo Testamento, que amou da forma que João amou. Um homem que Deus transformou o seu coração. Um homem que Deus fez com que ele escrevesse de uma forma tão amorosa, e você vê isso quando você lê o Evangelho de João e as cartas, e ele deixa claro, ele nos ensinou que não existe verdadeira fé sem amor. Fé precisa ser desenvolvida com obras, né? Tiago deixou isso muito claro. João diz que a fé verdadeira sem amor não existe, ou seja, se eu tenho fé, mas não demonstro isso também como expressão de amor, esta fé ela não tem valor, ela não vai ser levada e as pessoas não vão acreditar nela. Mas deixou claro que não existe amor sem verdade, ou seja, João trabalha muito isso. Se você ama de fato, você vive na verdade. Não é? Então eu amo o meu irmão, eu vivo na verdade, eu vivo com ele na verdade, eu quero viver de uma forma transparente. Combateu as heresias, e é interessante porque João combate heresias sutis. Queridos, nós vamos ver aqui em Judas de novo que as heresias elas não entram de uma forma, não é chutando a porta. Ela entra de uma forma educada, abre a porta, entra de forma delicada, senta do seu lado, começa, não é, aquela conversa mole, aquele jeitinho de ser, e essa heresia ela vai se espalhando, quando nós nos assustarmos, estamos vivendo heresias que afrontam diretamente o Senhor, e João mostra isso. Aquelas que negavam a encarnação de Cristo, ele trabalhou muito isso, e ele disse que nos lembrou que nós temos que andar na luz, isso é essencial para permanecermos em comunhão com Deus. Então estas foram as 3 cartas que eu expus. Antes da carta de Judas, só para você estar mais afinado com o que nós vamos ver hoje, então, quando chegamos então à carta de Judas, e eu tenho certeza que a maioria de nós
despreza essa carta. Muitos, e é uma carta curtíssima, mas muitos de nós não lê essa carta com a devida atenção, que é o que eu quero fazer aqui hoje com você. A gente olha, ou talvez leia a carta de Judas, mas como estou lendo, estou fazendo meu devocional, mas você não se atenta de fato ao que estava ali acontecendo. Então a carta de Judas é um eco poderoso no que nós aprendemos até aqui. Então você vai ver que Judas fecha este ciclo do que estamos aprendendo, e por isso que eu quero fechar com Judas e depois ir para Hebreus. Hebreus já é uma carta mais doutrinária, a gente vai trabalhar isso, né? Eu creio que isso vai fortalecer ainda mais a nossa igreja. Mas a ênfase aqui na carta de Judas, ele mostrando que não basta viver a fé como Tiago nos ensinou, não basta resistir no sofrimento como Pedro nos ensinou, não basta andar na verdade como João nos ensinou, mas agora nós somos chamados a defender a fé com urgência. Esse é um termo legal que nós vamos dizer aqui, defender a fé. Este é o ponto central que Judas traz para nós nesta carta. Ele nos chama a lutar pela fé, ele nos chama a lutar a partir do momento que o engano se infiltrou, inclusive nas bases cristãs, ele nos chama a batalhar por isso, e nós vamos ver isso nesta carta que Judas escreve e que nós vamos ver juntos neste momento. Então, esse é o contexto que nós vamos estar vendo aqui. Fique atento, deixa aí a tua carta de Judas aberta, para que você possa acompanhar comigo esta exposição dessa carta tão curta, mas tão profunda e que nós temos tanto a aprender com ela. Amém, queridos? Firmes aí? Então, vamos lá, vamos estudar Judas. A carta começa então com Judas se apresentando. A data provável dessa carta é entre o ano 60 e 80 depois de Cristo. Não há uma precisão, não é algo preciso, talvez uma das cartas que há maior divergência do tempo que ela foi escrita. Mas entende-se que ela foi escrita entre o ano 60 depois de Cristo e 80 depois de Cristo. Vocês vão lembrar que Jerusalém é destruída no ano 70 depois de Cristo, né? O segundo templo é destruído, Jerusalém é invadida. Então, alguns estudiosos dizem que ela foi escrita ou um pouco antes dessa invasão ou logo depois da destruição de Jerusalém. Então, talvez aí pelo ano 70, ou 69, ou 71, tenha sido aí o ano mais preciso que essa carta foi escrita. E aí Judas começa. Judas, que era um nome comum naquela época, não era um nome diferenciado, era um nome bastante comum. Servo, né? Lembre-se que eu já ensinei isso aqui, a ideia de servo, não é escravo voluntário, é aquele que voluntariamente se torna escravo do Senhor. Foi o que você e eu fizemos. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos escravos voluntários. Nunca se esqueça disso. Você deve obediência a um Senhor que te salvou através de Cristo Jesus e que você voluntariamente se tornou escravo dele. Nós não estamos aqui obrigados. Nenhum de nós serve a Deus de forma obrigatória. Não é? Nós servimos porque nós nos tornamos escravos voluntários dele. Nós queremos viver sobre o senhorio dele. Então essa é a minha vida, é a sua vida, é a vida de todos nós aqui. Então por isso que ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aqui é um detalhe interessante, porque como talvez Judas não fosse um dos líderes mais proeminentes daquela época, apesar de ser um líder, tanto que escreve as igrejas, ele não era talvez um dos líderes mais conhecidos. E ele usa então o parentesco aí com Tiago para enfatizar quem ele era. E se você depois tiver curiosidade de ver lá em Marcos, no capítulo 6, verso 3, é onde diz, onde mostra que ele é irmão de Tiago, né? E tudo indica também que irmão de Jesus. Todos os comentários falam a respeito disso, que Judas também era irmão de Jesus. Então é só uma questão aqui para entendermos o que ele está dizendo. E ele continuou, os que foram chamados. Lembra que nós já trabalhamos muito isso nas demais cartas, o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, amados por Deus Pai. E aqui, queridos, é tremendo quando você olha que esse é o princípio de todas as coisas. Quando ele diz, olha, para você, Fábio, amado de Deus Pai, ele está dizendo assim, para você, que Deus te amou de tal forma que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz no teu lugar. É isso que ele está dizendo. Amados pelo Pai, amados do Pai, desde o princípio.
Deus te amou desde o princípio. Muito antes de você ser formado, Deus te amou. Ele já sabia que você o serviria ou estaria com Ele, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, aquele que nos protege, o nosso advogado, aquele que intercede por mim e por você. E aí no verso 2, ele vai usar a misericórdia, paz e amor, eles sejam multiplicadas. É uma outra coisa interessante, porque eu andei pesquisando e é o único que usa essa tríade aí, misericórdia, paz e amor. Lembrando, querido, que esta talvez fosse uma saudação típica entre eles ali, mas a ideia daqui, a misericórdia vem do Pai, não é? A misericórdia como base da nossa salvação. O Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor teve misericórdia de mim e de você. Por isso é que ele, então, nessa saudação aí, trípula, paz, resultado da misericórdia, ou seja, vida eterna, vida com o Senhor, e amor, tanto o amor de Deus para com você, não é? Ou para comigo, quanto amor entre nós, uns com os outros, que é o segundo mandamento mais importante. Então, Tiago já começa saudando de uma forma diferente, que para mim e para você é interessante observar isso. Ele diz, olha, misericórdia, paz e amor, eles sejam multiplicados, que isso aumente na tua vida, dia após dia, na tua caminhada, e que você possa fazer isso, não é, com todos aqueles que estão à sua volta. Então, misericórdia, paz e amor, eles sejam multiplicados. Então, aqui, o primeiro bloco é a apresentação dele, é a saudação dele para esta carta. Para quem ele está escrevendo? Para as igrejas daquela região, né? Igrejas, na sua maioria aqui, judaicos cristãos. Ele era um judeu, havia se convertido ao cristianismo e pela forma de escrever, por aquilo que ele usa, fica claro que ele está escrevendo principalmente para os judeus cristãos daquela época. Não tem um destino específico, não é para cá, não é para Corinto, não é para Tessalônica, ele escreve para as igrejas, no geral, daquela região. Então, essa é a apresentação inicial dessa carta de Judas, que é uma carta bastante profunda, e você vai poder ver isso comigo na sequência. Então ele começa aí mostrando, então, a partir do verso 3, ele vai trazer aí algumas observações sobre o pecado e o destino dos ímpios. Ele faz isso de uma forma muito clara. Então ele diz assim, amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, então aqui ele dá a primeira ênfase. Ele diz assim, olha, queridos, o que eu queria de fato é descrever a você sobre a salvação, não é? A salvação que compartilhamos. Ele queria, de fato, escrever uma carta mais doutrinária, falar sobre algo muito mais interessante. Olha, somos salvos. Eu e você vamos viver na eternidade. Cristo nos amou a tal ponto que nos salvou através da morte no Calvário. O sangue dele foi derramado por nós, ou seja, Judas está dizendo assim, olha, eu queria escrever para você sobre coisas muito mais, talvez, interessantes, que nos alegre o coração, não é? Que traga para nós esperança. Mas aí ele continua, no próprio verso ele diz assim, amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, de uma vez por todas confiada ao santo. Ele está dizendo assim, olha, eu queria escrever para vocês coisas muito mais interessantes, mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou ouvindo, pelo que está acontecendo, eu preciso mudar o assunto da minha carta e falar para vocês, batalhem pela fé. Não deixe que esta fé que nos foi tão cara, não é? Que ela se perca, batalhem pela fé. E aqui quando ele usa o batalhar pela fé, o batalhar aqui era um termo militar daquela época. Por isso que ele usa este termo, porque o termo militar de batalhar, ele mostra exatamente uma luta intensa e constante. Então, quando ele está dizendo aqui, olha, eu estou escrevendo para que vocês, insistindo que batalhem pela fé, ou seja, ele está dizendo, eu estou escrevendo e insistindo para que vocês lutem de forma intensa e constante pela fé. Não desanimem, não desanimem. Não deixa essas coisas entrarem. Quando ele diz assim, uma vez por todas, ele está mostrando que aquilo que foi ensinado, a fé apostólica, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, não muda. Aquilo que foi ensinado lá atrás pelos apóstolos, ela não vai mudar, porque isso foi confiado, uma vez por todas, confiada aos santos. Vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 13, para você entender o que eu estou dizendo. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Olha o que está dizendo, 2 Timóteo 1, 13 e 14. Diz assim,
Retenha, não é? Com fé, 2 Timóteo 1, 13 e 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que ouviu de mim. Então, Paulo está dizendo isso para Timóteo, para seu filho na fé. E no 14 ele diz assim, quanto ao que lhe foi confiado, né? Olha o que o que Judas está dizendo aqui, lembrando que na realidade as pessoas precisam batalhar pela fé, né? Uma vez por todas confiadas aos santos. Ele continua, voltando lá então para 2 a Timóteo, ele diz assim, no 14, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. A ideia é o seguinte, já foi confiado aos santos. A informação já foi dada, vocês já têm conhecimento disso, isso já foi ensinado a vocês. Então ele está dizendo, uma vez por todas, guarde isso. Não permita que outras coisas entrem no meio de vocês. Queridos, eu e você não precisamos de uma nova revelação, já foi revelado na palavra. Nós não precisamos de uma nova profecia, a palavra já traz. Nós não precisamos de outros caminhos, nós sabemos o que temos que fazer. O nosso problema é que nós estamos desprezando essa palavra e indo atrás de coisas mais fáceis. Não é? É muito mais fácil receber tudo mastigadinho. É muito mais fácil sentar, ouvir e falar, isso aqui que eu tenho que fazer. Você não checa, não confere, não lê, não vai atrás para saber o que está acontecendo. Ou seja, o que Judas está dizendo para eles aqui, para a igreja naquela época, que serve para mim e para você hoje, batalhem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Já foi confiada a nós. Nós sabemos o que fazer. Eu tenho visto algumas coisas aí na internet, alguns vídeos que me assustam. E as pessoas olhando e falam, nossa, que maravilha, não tem nada de cristão naquilo. Não tem nada de verdade naquilo. É um monte de baboseira e que as pessoas estão acreditando. Enquanto nós temos acesso à verdade, enquanto nós temos acesso à palavra, enquanto ela está aqui para mim e para você o tempo todo. Mas nós não estamos abrindo para estudar nesse sentido. E aí ele continua no verso 4, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, ele dizendo, esses homens enganosos já estão condenados, é o que ele está dizendo aí. E ele continua, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Queridos, não é algo que é anunciado, não. Não é algo anunciado, não. É algo dissimulado, é algo que vai entrando sem que você perceba, ou seja, entra sem alarde. Entra sem alarde. É igual a gente teve aqui na nossa cozinha, tivemos lá um problema com cupim de estrutura. Alguns 2 anos atrás, fomos fazendo uma limpeza, quando abriu um armário, descobriu que tinha cupim. E aí, quando você tira o armário, você vai ver que a parede embaixo está cheia de cupim. Deviam chamar uma empresa, fazer toda uma descupinização, e constantemente isso tem que ser feito. Ficamos livres do cupim, mas não foi algo que apareceu, não. É um negocinho de nada, aparece ali, quando você vai mexer, cutuca aqui, aquilo vai abrindo, você vê, está cheio de cupim embaixo. É a mesma coisa aqui, ou seja, as heresias e estes homens que ele está dizendo aqui, que não mudou nos dias de hoje, a coisa é dissimulada, ela entra de uma forma sutil, ela entra com uma aparência bonita, ela entra como se fosse algo santo, mas não é, porque nós não estamos checando, nós não estamos estudando, nós não estamos trabalhando nesse sentido. E ele continua dizendo aí, estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso único, soberano e Senhor. Tornam a graça de Deus como libertinagem. Olha que coisa séria. Queridos, as igrejas históricas, e as igrejas históricas batistas, presbiterianas, luteranas e assim por diante, nós cremos que a graça é um favor imerecido de Deus. Eu creio nisso, você crê nisso. Nós somos salvos por este favor imerecido de Deus. Não merecíamos nada, merecíamos pelo contrário. Nós merecíamos estar a caminho do inferno. Mas Ele, na sua graça, nesse favor imerecido, nos resgata. Deus salva o pecador através da fé em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo e essa graça nos alcança. Nós cremos nisso, nós somos uma igreja batista.
Esta graça, ela tem que implicar em transformação, ou seja, quem é salvo pela graça passa a viver uma vida de santidade. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que não trabalhava, trabalhe. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que era agressivo passa a ser um homem, uma mulher, não é? Com um comportamento diferenciado. É isso. Essa graça nos alcança por isso. Mas a graça não anula a nossa responsabilidade humana. Nós somos chamados a viver de modo digno a essa vocação que nós recebemos do Senhor. Ou seja, eu aprendo sobre isso e eu então entendo qual é o novo tipo de vida que eu tenho que levar. Não mais de acordo com aquilo que eu queria ou que eu gostaria, mas de acordo com o padrão estabelecido pelo Senhor. Isso é graça. É isso que eu ensino aqui, é isso que nós cremos enquanto Igreja Batista. Nós temos hoje as igrejas, e aqui me perdoe, não estou falando mal de igreja, só quero que você entenda a diferença que estão ensinando por aí. Nós temos então outras igrejas, não é, que estão ensinando um outro tipo de graça. Eu me permita, mas eu não vou dizer nome, né, para não criar problema. Mas você tem as igrejas pentecostais, não é, que ensinam que a graça como poder para uma nova vida e salvação pela fé, não é? Então a ideia é que a graça te dá uma nova vida e a salvação pela fé. E a ênfase, não é, que esta graça no Espírito Santo te capacita ou capacita o crente a viver uma vida santa. E essa graça é um poder santificador, não um perdão. Então eles creem que a graça, ela também te santifica, não é? E não somente o perdão. Nós cremos que nós somos salvos por graça, nós somos transformados por essa graça, pelo amor de Deus nas nossas vidas, e precisamos viver uma vida de santificação, uma vida constante de santificação, não é? Nós temos que tomar cuidado para que esta graça não seja misturada com esta meritocracia espiritual. Aí confundimos, não é? E trazemos aí uma outra dificuldade para nós, onde você tem essa ênfase exagerada em campanhas, votos, conquistas e assim por diante. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos ensinar de acordo com o nosso entendimento. Nosso entendimento é que somos salvos pela graça, que você precisa ter uma vida transformada, viver uma vida de santidade e ter uma transformação, uma mudança de vida. Um crente que se diz crente e que não houve uma mudança de vida, então quer dizer que a vida dele, ele não precisava de Jesus, porque ele era tão bom, tão santo, tão comportado, tão comprometido, que para que Jesus entrou na vida dele? Não precisava. Então, quando Jesus entra na tua vida, significa que houve uma mudança de vida. Você foi transformado, não é? Através desse Espírito Santo que habita em você, da graça que te alcançou. E aí você tem as igrejas neopentecostais ensinando sobre graça, né? Eles trabalham muito forte a questão dessa graça que ela é mais utilitarista, né? Essa graça que a chave para obter bênçãos materiais, prosperidade financeira, saúde física, vitórias visíveis. Essa graça ela é ensinada dessa forma. Então a graça de Deus sobre você te faz próspero, te faz não ter problema de saúde. Não é? Então eu estou perdido, porque eu ando, não é, só pela graça de Deus. Então eu estou sem graça, mas é o que é ensinado por aí. É essa ênfase nessa prosperidade. Não é? Então, qual é o risco disso? Essa graça é distorcida. Ela se torna numa ferramenta de conquista pessoal. Se eu não tenho conquistas, eu não tenho a graça de Deus. Então isso para mim é um equívoco, é um erro, não é, que é ensinado por aí. Então cria essa graça, não é? Ela é mercantilizada, ou seja, desvia do centro do Evangelho, colocando o homem como centro e não Deus como centro. Deus é o centro, querido. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa se você está batalhando por um problema financeiro, se você está desempregado, Deus continua sendo o centro da sua vida. Pedro falou sobre isso, viver, não é, com fé nas tribulações e não desanimar porque você está passando por uma tribulação. Então tome cuidado com essa graça que está sendo ensinada por aí. A graça de Deus, quando corretamente compreendida, não apenas nos salva da culpa, tira a culpa que tínhamos sobre nós. Você era um pecador, não quer dizer que você não é. O pecado hoje é um escorregão, mas você era um pecador. Você era alguém que estava caminhando para o inferno. Essa graça que te alcança, tira a culpa do pecado sobre a sua vida. Não importa o que você fez, você foi perdoado. Você é um novo homem, uma nova mulher, está numa nova vida, mas também nos salva do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele continua presente porque está aí, mas ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas a graça não é uma licença para pecar, é poder para viver para Deus. Essa é a graça. Nós vivemos para Deus. Aquela vida que eu achava que era melhor para mim, eu entendi que não era, não é? E que agora eu preciso viver uma vida para
Deus. É isso que Judas está enfatizando aqui. Então, graça não é permissão para o pecado. Negar Cristo é viver como se Ele não fosse o Senhor. É a ênfase que ele dá aqui nos versos 5 em diante. Então, ele está dizendo que, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, então ele está dizendo, olha, o que eu estou dizendo aqui para vocês, no verso 5, não é novidade. Não é? E, queridos, me perdoe quantas coisas eu prego aqui que não é novidade para vocês. Não é novidade. O problema é que nós, mesmo não sendo novidade, nós parece que nos esquecemos, que é o que ele está dizendo. Não é? Ele está dizendo, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes. Por que a gente precisa lembrar? Porque a gente esquece. A gente esquece. Um dia, ouvindo uma pregação do pastor Edson Queiroz, que eu andei muito tempo com ele, eu falei, mas pastor, esta mensagem, eu já ouvi o senhor pregando. Não é? Ele falou, jovem, se você não repetir a mensagem, não vai ter jeito, o povo não guarda. De tempo em tempo você tem que repetir a mensagem, porque as pessoas esquecem, e de fato é assim que funciona. Então o que Judas está dizendo aqui? Não é? Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, olha onde ele está voltando, mas posteriormente destruiu os que não creram. O que ele está dizendo? Olha, lembrem-se do que Deus fez. Lembre-se que Deus usou Moisés para libertar o povo que era cativo no Egito. Ficou 400 anos, vimos isso a semana passada. Mas, ao mesmo tempo, ele destruiu alguns que logo na sequência se esqueceram dele. E o livro de Êxodo narra isso. Então, ele está mostrando exatamente isso. Ou seja, ele está dizendo que, olha, cuidado, a salvação que você encontrou em Cristo Jesus não é sinônimo de que você não vai poder sofrer as consequências da tua vida. Você vai sofrer as consequências das escolhas que você fizer. Então tome cuidado com o tipo de vida que você está levando, ou seja, fique atento à forma que você está conduzindo a tua vida. Eu estou salvo, a graça me alcançou e a partir de agora... Não, nós falamos sobre os gnósticos nas cartas anteriores, que achavam que o corpo era mau, não é? A matéria é má, mas o espírito é bom. Então eu posso fazer o que eu quiser com o corpo, não é? Desde que eu mantenha o meu espírito em ordem. Eu não sei como é que você consegue fazer essas duas coisas, mas eles ensinavam isso. Ou que o espírito estava preso nesse corpo. Então quando esse corpo acabava, o espírito era liberto. Eu podia viver do jeito que eu quisesse. Isso foi ensinado de forma contundente nas igrejas primitivas. E Judas também traz um alerta a esse respeito. E aí no 6... ele vai dizer, quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia, de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Ele vai trazer alguns exemplos de situações do passado, que fizeram com que essas pessoas fossem exterminadas pelo Senhor. Os anjos estão lá esperando o juízo final, ou seja, se rebelaram contra Deus. Ele está trazendo só um alerta aí sobre tudo isso que está acontecendo. No 8 ele diz assim, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo. De novo, o gnosticismo aqui. Ele está dizendo, olha, está vendo esses exemplos? Você sabe o que tem que fazer. E eu vou só lembrar a vocês de situações que já aconteceram. E ele vai no 8, ele diz assim, da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Olha a seriedade do 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Pastor, mas que história é essa aí do livro do anjo, o livro que foi usado neste momento? Ou seja, ele está citando aqui, querido, ele faz uma citação de um livro muito conhecido daquela região, daquela época, que não é algo reconhecido pelas igrejas, mas que os judeus citavam muito, que era uma disputa ali entre o anjo Miguel, segundo o próprio Antigo Testamento, o protetor do povo de Israel, e ele diz que o anjo Miguel, com todo o poder que ele tinha ali, com toda a sua capacidade, ele não confrontou o diabo, mas ele diz que o Senhor o repreenda. Ele está dizendo, olha, nós temos um Deus Todo-Poderoso, servimos a um Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai fazer isso. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, por isso que nós repreendemos em nome de Jesus, por isso que o nome de Jesus é que tem poder, não é o meu nem o seu nome. Não tem nome aí nesse Brasil afora que tem poder não, gente. Para com isso.
Nós estamos tratando alguns homens e mulheres como poderosos, não tem poder absolutamente nenhum. Sem Jesus não são nada. Sem Jesus eu e você não somos nada, absolutamente nada. Só Ele tem poder. E Ele, por pura misericórdia, usa a minha vida e a sua vida. Quando nós clamamos em nome dEle, quando oramos em nome dEle, quando estamos vivendo uma vida segundo a vontade dEle. E aí ele vai continuar falando a esse respeito. Não é? E aí lá no 11 ele diz, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então ele está usando aqui situações também do Antigo Testamento de homens que foram contra uma ordem de Deus, homens que se desviaram da vontade de Deus e tiveram e pagaram um preço muito caro a esse respeito. Então ele continua nesse bloco, mostrando o cuidado que nós temos que tomar e de que forma nós temos que conduzir a nossa vida, não só naquela época, mas também nos dias de hoje. E lá no verso 12, ele vai trazer uma informação bastante interessante, porque ele vai usar algumas figuras aí para entender e para fortalecer o que ele está dizendo ali para aqueles irmãos que ele havia escrito a carta, ou para as igrejas daquela época. Ele diz assim, esses homens, esses enganadores, sonhadores, que entram dissimuladamente na igreja, que estão usando a igreja pelo seu bel prazer, pessoas que enganam o rebanho, ele vai dizer assim no 12, estes homens são rochas submersas, nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Aqui ele usa uma figura interessante, porque a rocha submersa é algo que está escondido. Naquela época, a navegação era feita no mar, e eles não tinham o que nós temos hoje, sonar, não tinha toda essa tecnologia que é hoje. Então, a navegação era feita de forma visual. As pessoas saíam no barco pelo mar de forma visual, ou seja, eles só conseguiam navegar por onde eles estavam enxergando. Quando ele usa aqui o termo de rocha submersa, é aquela rocha que está escondida, mas rasa, e que o navio podia bater naquela rocha e ser completamente destruído. Isso era muito comum naquela época. Olha o que ele usa para nos ensinar. Cuidado, porque esses sonhadores, esses difamadores, esses enganadores, eles vão chegar como rochas encobertas. Eles estão aí, não é? Com uma aparência legal, com uma aparência de santidade, mas são aqueles que vão te levar para o engano. São aqueles que, se você não tomar cuidado, o teu navio vai bater nele e vai afundar. E quando você vê, está em pedaços e afundou. Ele usa uma outra figura aí bastante interessante, que diz assim, são pastores que só cuidam de si mesmos. Pastores que usam o rebanho em benefício próprio, pastores que estão um pouco se importando com o que acontece com o rebanho. Eles querem obter desse rebanho o quê? Eles querem obter desse rebanho benefícios. Eles querem obter desse rebanho a manutenção das suas vidas luxuosas. Ele quer obter desse rebanho o status que ele quer continuar tendo na sociedade. Olha o alerta que Judas traz daquela época, 2000 anos atrás, e que ecoa nos dias de hoje. Ecoa nos dias de hoje. Então tome cuidado com quem você está seguindo, para onde você está indo, com quem você está andando, porque são homens egoístas que servem somente a si, só a si. A aparência de que estão servindo ao corpo, não, estão servindo aos seus próprios desejos. E ele continua, são nuvens sem água, impelidas pelo vento. Naquela época, toda nuvem era sinal de chuva. Imagina que nós estamos falando de uma região seca. Então, quando aparecia uma nuvem, a ideia era que aquela nuvem iria trazer chuva. E ele usa esta mesma nomenclatura, dizendo, são nuvens sem água, impelidas pelo vento. Nuvens falsas, que andam por aí, que não vão fazer diferença nenhuma, não vai fazer sombra, não vai trazer chuva, não vai molhar a terra. São esses enganadores que estão por aí, nuvens sem água. E ele vai usar também a nomenclatura de árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Outono era a época da colheita. Uma árvore que não dava fruto, ela era arrancada, duplamente morta, ou seja, arrancou, não tem mais função, não serve mais para nada. É a mesma coisa o que ele está usando desses homens aí. Não é? E no 13 ele diz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Ou seja, ondas bravias significa aquelas ondas que mexem no fundo do mar, você vê isso muito nas praias, trazendo sujeira à tona. Ele está dizendo que esses homens são assim, são ondas bravias que as suas sujeiras começam a aparecer à medida que essas ondas vão se movimentando. Estrelas errantes.
Como é que era também uma outra forma naquela época, tanto de navegação quanto das pessoas viajarem? É através das estrelas. Olhavam as estrelas fixas e então seguiam as estrelas. Estrelas errantes, aquelas que apareciam e depois desapareciam. Então, dizendo, esses homens são como estrelas errantes. E aí ele termina dizendo assim no verso 13, para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Queridos, ai de quem usa o rebanho do Senhor em benefício próprio. Ai de quem é enganador, que está enganando o rebanho. Ai de quem está ensinando um falso evangelho. Por isso que eu tenho me esmerado aqui para ensinar a vocês este evangelho. É só este evangelho que nós precisamos. Querido, você não precisa de mais nada na sua vida. Se você estudar essa palavra todos os dias, se você buscar viver essa palavra todos os dias, se você buscar amar essa palavra todos os dias, é só isso que você precisa, mais nada. Você pode ler várias coisas, eu gosto muito de ler, você pode ler vários autores, mas leia e confronte com a palavra. Ouça e confronte com a palavra. Não é? O que você está vendo por aí, confronte com a palavra. Se não estiver de acordo com essa palavra, desconsidere, jogue fora, não leve em consideração. Esta palavra não é difícil de interpretar, ela é fácil de interpretar. Olha, eu estou vendo com vocês aqui uma carta, tem algum segredo do que nós estamos vendo aqui? Nada. Nós estamos estudando juntos uma carta inteira que é fácil de entender, ou seja, basta que nós tenhamos disposição para isso. Senão nós somos enganados de fato. Então ele está dizendo que para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Ai de quem fizer isso. E aqui, queridos, não é só o pastor da igreja, não. Aqui é você na sua caminhada. Nós somos chamados a pregar o evangelho. Nós somos chamados a compartilhar as boas novas. Nós somos chamados a edificar a vida das pessoas. Nós somos chamados a discipular as pessoas. O que nós estamos ensinando? Eu tenho aqui um livro muito bom. Esse livro o ponto central dele é Cristo, é um livro cristocêntrico. Está falando da verdade da palavra, tem versículos que comprovam aquilo que está sendo falado, você está checando aquela informação. Queridos, eu leio um livro com a Bíblia do lado. Citou um verso, eu vou lá para ver o que ele está citando, para saber se o que ele está dizendo tem a ver com o que está ali, porque é a interpretação dele, é a visão dele. E muitas vezes nós estamos levando isso como verdade absoluta e é onde nós apanhamos. E aí, só dando sequência, no verso 14, ele diz assim, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Aqui, queridos, ele está usando Enoque, que era um livro apócrifo muito usado pelos judeus entre o ano 300 e 100 a.C. Não é um livro reconhecido pelos cristãos, não é? Protestantes, mas um livro apócrifo. E, na realidade, Enoque aqui não está dando credibilidade ao livro, não, ele está citando um livro que era muito usado naquela época. Por isso que você não vai encontrar isso no Velho Testamento, porque não é usado para nós, não está dentro do cânon. Então ele está dizendo, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ou seja, Enoque está trazendo aqui, ele está trazendo um trecho do texto do livro de Enoque, que eles conheciam muito bem naquela época, e que Enoque já havia uma profecia a respeito desses enganadores, desses falsos mestres, desses homens que vinham para trazer sobre o povo uma carga que não vinha do Senhor. Ele diz assim no 16, estas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. E aqui é um alerta para mim e para você, querido. Quando nós somos reclamões demais, tem gente que é reclamão demais, tudo ele reclama. Eu acho que o reclamão demais, ele já tem ele tem talvez aí uma maior facilidade de ser enganado, porque reclama tanto que quer ouvir outras coisas. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa vida, nós estamos passando por algumas lutas, e eu sei que não é fácil passar por luta. Mas se eu creio que Deus está no controle, eu vou ficar reclamando o tempo todo disso. Tem gente que é reclamão, não é assim? Eu trabalhei com um rapaz durante muitos anos, nem sei onde é que ele anda, mas nós trabalhávamos os dois numa mesma sala. E aí eu chegava de manhã, estava lá, ele chegava, e eu dizia assim, bom dia fulano. Ele, bom dia por quê? Eu
Fala, meu Deus do céu, já logo cedo assim, né? Então, tem gente que é assim, você fala, bom dia por quê? Né? Tá bom. Então, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acorda mal-humorado, reclama de tudo, né? Reclama da casa, reclama do apartamento, reclama do trânsito. Você está no trânsito, num carro com ar-condicionado, automático, né? Paradinho ali, ouvindo um louvor, ouvindo um louvor, não é? E está reclamando. Né? E quem está, às vezes, na chuva, no ponto de ônibus, tá? E está lá, esperando pacientemente no Senhor. Queridos, tome cuidado, porque é o que ele está dizendo. Olha, estas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, descontentes com a vida que está levando e segue os seus próprios desejos impuros, ou seja, dá vazão aos desejos impuros, são cheias de si, adulam os outros por interesse. Não é? Tome cuidado com tapinha nas costas. Eu não gosto. Aqui na igreja todo mundo sabe disso. Não vem me adular que você vai ouvir, não é? Não vem. Nós temos um propósito aqui. Nós temos uma missão juntos aqui. Não precisa de ninguém me adulando. Precisa de gente disposta a andar comigo para cumprirmos a missão. Qual é a missão? Pregar o Evangelho. Levar o Evangelho a todas as pessoas. Nós temos um objetivo, gente. E precisamos cumprir esse objetivo. O Senhor nos chamou para isso. Eu não preciso de tapinha nas costas, não preciso de gente, pastor, que... Não, querido, vamos trabalhar, vamos servir. Ele nos chamou para isso. Não é? Isso nos livra de uma vida, não é, de falsa piedade. Isso nos livra de uma vida de falsa santidade. Isso nos livra de uma vida, não é, de sermos movidos por aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Eu disse aqui há um tempo atrás que logo que nós começamos a igreja, que eu não aceitava que fosse feito o aniversário do pastor ou da esposa do pastor diferente de qualquer outro. Tanto que na primeira vez que tentaram fazer um bolo para minha esposa, né, logo que a igreja tinha sido formada, eu disse assim, mas vai fazer um bolo para a Toninha? Vamos fazer, pastor, aniversário dela. Eu falei, então a partir desse bolo dela, todo mundo tem que ter um bolo aqui no aniversário. Ela, não, pastor, mas não é possível isso. Eu falei, então, porque não é possível, então não tem para ela, nem para mim, nem para ninguém. E enquanto eu for pastor dessa igreja, você nunca vai ver um bolo meu aqui no dia do meu aniversário. Para quê? A não ser que faça para mim e para você. Se todo mundo, a gente teria todo domingo aqui, ia estar todo mundo gordão, porque todo domingo ia ter bolo aqui, não é? Todo domingo ia ter bolo. Nós não precisamos disso. Se você está servindo um líder que precisa dessas coisas, fuja, porque ele não entendeu o papel dele. Ele não entendeu o meu papel aqui, como líder, é conduzir vocês juntos. Eu não tenho diferença de vocês, eu tenho mais responsabilidade, só isso. Mas nós temos uma função, nós temos uma tarefa a cumprir no Senhor Jesus, isso é muito sério, e é o que Judas está alertando aqui. Então, depois de todo esse alerta de Judas, que é bastante interessante, e eu creio que você tenha pensado nisso aí, ou está pensando nisso, ele nos chama a perseverar, porque é o que vai finalizar essa carta a partir do verso 17, antes lá do 24, no 17 ele diz assim, todavia, ele está dizendo assim, com tudo isso que eu disse para vocês, com toda essa informação que eu trouxe, com todo esse alerta que eu trouxe para vocês, não é, para vocês entenderem que não é brincadeira o que nós estamos vivendo, ele diz assim, todavia, amados, olha de novo, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é essas coisas que me encantam. Estes homens naquela época só tinham aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Imagina a dificuldade para aqueles homens, eles tinham que lembrar ou ir atrás de alguns escritos. Olha o que eu e você temos. Aqui, completo. Completo. Então, quando Judas diz para eles assim, olha, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele fosse escrever para mim e para você, ele dizia assim, olha, talvez ele dissesse assim, todavia, amados da comunidade Batista Bethesda, leiam o que está escrito na palavra sagrada, leiam o que está escrito na Bíblia, pratique o que está escrito nessa palavra. Ele talvez pudesse atualizar o texto para mim e para você. Então, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz no 18. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Quando eu olho hoje o que está acontecendo no Brasil, e quando vamos para a palavra, estava aí. Agora eu vou seguir essas pessoas, eu vou dar crédito a essas pessoas, eu vou compartilhar um videozinho porque eu achei bonito. Você está dando crédito. Hoje a comunicação usa exatamente isso, ou seja, quando eles querem que alguma coisa seja divulgada, né, eles põem na mídia absurdos, e aí a gente fica, olha que absurdo, e publica. Olha para você ver, e esse negócio vai tomando uma proporção que não deveria tomar. Não deveria tomar. Então, quando você replica mesmo coisas absurdas,
você está dando ênfase, você está dando visibilidade àquilo que não deveria dar visibilidade. Tome cuidado. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente o governo de um desses países nórdicos, eles tomaram uma decisão que eles não publicariam mais o nome de pessoas que cometessem crimes, né, contra a população, terroristas ou coisa assim. Porque hoje, imagina, uma pessoa que comete um crime desse, o que ele quer? Visibilidade, não é assim? Então, fulano de tal entrou lá numa escola e disparou tantos tiros, tal, isso vai sendo replicado no mundo inteiro. Então, essa pessoa acaba tendo uma visibilidade. Quando você não cita o nome, perdeu a visibilidade, acabou, ninguém sabe quem foi. Você pode até saber da notícia, mas não precisa saber quem foi que cometeu aquela atrocidade. A mesma coisa são informações que para mim e para você, se não nos abençoa, não passa para frente. Guarda ali, apaga do seu celular, não dê vazão. Ah, fulano fez isso, e aquilo vai se multiplicando, daqui a pouco tem milhões de visualizações, porque nós fizemos isso e fomos publicando aquilo que não deveríamos. Então tome cuidado, né? Publique ou replique somente aquilo que vai abençoar. Então ele dizendo, olha, eles diziam a vocês, né, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios, no 19. Eles são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Querem satisfazer os seus próprios desejos e o Espírito Santo de Deus não habita neles. É isso que ele está dizendo, não tem o Espírito Santo não habita neles, porque não são homens, não é, que entregaram a sua vida a Jesus, que estão vivendo de acordo com a vontade dele. E no 20 ele diz assim, edifiquem-se. Então aqui vem uma ordem para mim e para você. Edifiquem-se, porém, amados. Aonde? Da santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. O que ele está dizendo, edifiquem-se, não fique esperando, não fique olhando para isso como algo natural, normal. Então ele está dizendo, olha, vocês têm passos que vocês podem seguir, edifiquem-se na fé, fiquem firmes, batalhem por ela, continuem caminhando na fé, creiam naquilo que vocês aprenderam do Senhor, creiam naquilo que vocês estão lendo, que vocês estão aprendendo, edifiquem-se na fé, orem no Espírito Santo, vocês têm o Espírito Santo que habita em vocês, orem o tempo todo, orem sem cessar, mantenham-se no amor de Deus e esperem, não é, pela volta do Senhor Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento, precisamos estar prontos para a volta do Senhor Jesus. Perseverança exige, não é, prática espiritual diária. Precisamos fazer isso diariamente. Eu e você precisamos caminhar nesse sentido. E aí no 22, ele diz assim, tenham compaixão daqueles que duvidam. Não é? Se tem alguém caminhando perto de você que está em dúvida, tenha compaixão. O que é compaixão? Se colocar no lugar dele, sentir a dor do outro. Não se afaste de quem duvida, é o que ele está dizendo. Caminhe com aqueles que duvidam. Como é que uma pessoa que duvida desse amor de Deus pode crer nesse amor de Deus? Quando ele vê este amor na minha vida, amor prático. Lembra que nós falamos disso? Amor prático. Porque se eu só falo e falo e falo e falo e não vivo, ou só falo, e a pessoa que está duvidando do meu lado não vê na minha vida nenhuma mudança, ele vai querer caminhar com Cristo? Não. Então ele está dizendo exatamente isso aqui, tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem. É uma ordem, não desanime. Nós temos um fenômeno acontecendo na igreja brasileira hoje, que é uma troca de membros. Vocês já perceberam isso? É troca de membros. Inclusive aqui. Eu não estou criticando você, se você veio é muito bem-vindo aqui, mas quantas pessoas hoje estão se convertendo no dia a dia? Quem você levou a Cristo em 2024? Você. Quem você falou? Essa pessoa aqui, eu falei de Jesus para ela, ela se converteu, e eu trouxe essa pessoa a Cristo, discipulei, ensinei, dei os primeiros passos. Não estamos fazendo mais isso, gente. Não estamos fazendo mais isso. Nós estamos trocando membros, assim. Né? A gente vai trocando de igreja. E é interessante, porque nós estamos vendo igrejas surgirem a todo tempo aí, estão cheias. Mas faz uma pesquisa para você, quantas pessoas se converteram de fato nos últimos anos. Tente puxar na sua memória a última pessoa que você fala assim, nossa, aquela pessoa se converteu e agora está com Cristo. Pouca gente. Ou todo mundo que está aí fora já é convertido, o que eu duvido, ou nós estamos fazendo a nossa parte.
que é o que ele está dizendo aqui. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. Qual fogo é esse, gente? Fogo do inferno. Porque quem morre sem Cristo, nós sabemos o destino de quem morre sem Cristo. Nós sabemos o destino de quem morre com Cristo e sabemos o destino de quem morre sem Cristo. Então Judas está nos alertando a isso, ou seja, olha a sua volta. Eu estou no meu trabalho, eu preciso olhar a volta. Eu estou na rua, eu preciso olhar a volta. Eu estou na padaria, eu preciso olhar a volta. Eu preciso olhar a volta. É uma ordem muito clara. E ele diz a outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ele diz assim, não odeie o pecador, odeie o pecado, mas ame o pecador. Ele precisa de salvação, ele precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus, como nós precisávamos e fomos encontrados por Ele. Então essa é a ordem para mim e para você, ou seja, nós precisamos começar a pregar para aqueles que não conhecem Jesus. E hoje nós temos desigrejados, nós temos os ímpios que não conhecem Jesus de fato, não é? Mas nós precisamos estar atentos a isso, ou seja, tem um povo a ser salvo, tem pessoas a serem salvas, nós precisamos abrir a boca e compartilhar. O problema é que hoje o evangelho que está alcançando a maioria das pessoas é um evangelho superficial, essa graça mercantilista, não é? Que estão indo para o evangelho atrás de bênçãos e não atrás daquele que abençoa. Estão indo para o evangelho não dispostos a sofrer por Cristo, mas ter uma vida tranquila, abastada, não é? Sem sofrimento. Onde há promessa disso, queridos? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum da palavra há essa promessa. Então ele termina essa ênfase, ou seja, ele primeiro nos mostra, não é, o pecado e o destino de onde esses ímpios iriam. Depois de mostrar tudo isso, ele nos chama a uma perseverança, perseverarmos de fato na fé, lembrando aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, edificando as nossas vidas e tendo compaixão daqueles que estão à nossa volta. E aí depois ele termina a partir do verso 24 e 25 de uma forma muito linda, trazendo aí uma palavra de glória, uma declaração de louvor, que é essa doxologia que ele traz. Ele diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. É lindo isso. Aquele que é poderoso para impedir que eu e você caiamos, e para nos apresentar diante de sua glória, sem mácula, não é? Com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja Ele a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Cristo Jesus, no Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. É esse Deus que nós servimos. E é isso que Judas nos traz aqui de uma forma tão linda, nos alertando. Então, fechando esse ciclo de cartas, que você entenda de uma vez por todas. Nós somos chamados a conhecer esta palavra, a estarmos atentos ao que está sendo ensinado por aí. Nós somos chamados aqui na carta de Judas a de fato, não é, batalharmos, lembrando dessa palavra, que é uma palavra militar, batalharmos pela fé, não desanimamos. Lutamos pela fé, confiando naquele que é poderoso para nos guardar, perseverando, né, amando a verdade, resgatando os caídos, guardando o dia em que seremos apresentados com grande alegria diante da sua glória. Esse é o meu chamado, é o seu chamado, é assim que nós vamos viver a partir desta ênfase, ou dessa chamada de atenção, ou dessa puxada de orelha de Judas na minha vida e na sua vida. Amém? Aprendemos mais um pouquinho hoje. Amém? Amém. Fique de pé. Quero orar contigo. Agradeça a Deus pela sua palavra. Agradeça a Deus porque, diferente dos nossos irmãos há 2000 anos atrás, você tem acesso a essa palavra de forma integral. A hora que você quiser, o dia que você quiser, da forma que você quiser. Mas também peça perdão a Deus se você não está dando o devido valor a ela.
se você não está lendo, se você não está estudando, se você não está amando, se você não está colocando em prática o que essa palavra ensina. Este não é um manual como o manual que temos de uma TV ou de um equipamento novo. Esse é o nosso manual de vida, de fé, de prática. E ele precisa ser conhecido, precisa ser entendido, ele precisa ser vivido, ele precisa ser colocado em prática. Precisa ser, de fato, central na minha vida e na sua vida. Então, agradeça a Deus por ele e peça perdão se você entende que precisa se acertar com Deus. Deus, obrigado, Pai, obrigado por essas cartas que nós estudamos, e hoje em especial pela carta de Judas. Este homem, Deus, que nos chama a batalhar pela fé, batalhar de uma forma incessante, intensa, não desanimarmos, Pai. Este homem que nos alerta sobre esses falsos mestres, sonhadores, esses que entram de uma forma sutil no nosso meio e que trazem ensinos que confrontam ou que diferem daquilo que a Tua palavra nos ensina. E muitas vezes, Deus, nós caímos nesses engodos porque somos preguiçosos, porque não lemos a Tua palavra, porque não buscamos a informação, porque queremos receber tudo já mastigado, porque queremos simplesmente assistir um vídeo e seguir o que está sendo falado ali, ao invés de consultar, como os bereanos faziam, ao invés de buscar a informação da Tua palavra. Portanto, Pai, nos visita neste momento, visita o nosso coração. Se há em nós, Deus, preguiça, comodismo, Deus, tira do nosso coração isso. E de fato, Pai, desde que eu comecei a expor essas cartas, que a Tua igreja seja despertada para conhecer mais da Tua palavra, para aprender mais da Tua palavra, para praticar mais a Tua palavra, Deus, que o Senhor coloque no nosso coração um ânimo novo todos os dias, que esse seja o nosso maior desejo, Pai. Aqui está a Tua igreja, o Teu rebanho, aqui está o Teu povo, igreja sua, rebanho Teu, que o Senhor me deu o privilégio, Deus, de poder pastorear. Ajuda-nos, Pai. Não queremos nada além de fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós queremos que o Evangelho avance e que alcance todo mundo, Pai, para que assim o Senhor volte. Essa é a promessa da Sua palavra. Portanto, ajuda-nos nisso, Pai. Mas sonda o nosso coração, sonda o coração de cada um dos que estão aqui, daqueles que estão em casa, Pai, que de fato, nós possamos, como Judas nos alerta, estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Nada disso, Pai, é novidade. Nada do que está acontecendo é novidade. A Tua palavra já nos alerta há muito tempo, há mais de 2000 anos a Tua palavra já nos alerta para essas coisas que estão acontecendo. O que nós precisamos, Pai, é identificar o que está acontecendo, perseverar na nossa fé e não nos deixarmos ser enganados por elas. E mesmo assim, Deus, alertar outros, salvar outros, retirar outros que estão a caminho do fogo eterno. Ter misericórdia daqueles que estão duvidando, que estão longe do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a caminhar dessa forma. Ajuda-nos, Pai, a de fato sermos discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. Eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite, nessa manhã. Oro por aqueles que estão em casa. Deus, oro por aqueles que vão assistir esse vídeo em outro momento. Mas continua, Deus, falando conosco através da Tua preciosa palavra. Continua nos ensinando através dela. E acima de tudo, Pai, que sejamos corajosos a colocar em prática a Tua palavra nas nossas vidas, Pai. Assim que eu oro e agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.